Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e como sempre eu falo aqui nas aberturas, vamos falar de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, empreendedorismo e hoje, pelo menos nesse primeiro bloco, nessa primeira entrevista, sobre pessoas. Quando praticamente todos os empresários vêm aqui falar de ferramentas, de tecnologia, inteligência artificial, como atingir o consumidor, jornada do consumidor, loja digital, loja física, eu sempre, você que assiste o programa sabe disso, eu sempre vou lá e digo, tá bom, mas como é que a gente lida com pessoas, ou seja, com os colaboradores da empresa, para que eles estejam preparados para esse atendimento de alta qualidade, para essa entrega de alta qualidade. Então o tema pessoas, de alguma forma, sempre permeia todas as conversas que eu tenho aqui com os empresários no varejista. Então, hoje eu trouxe o Wesley Lima, que é especialista em gestão de pessoas, hoje trabalha na Agile Talks, que é uma empresa que cuida desse talent management, não é isso? E você é o head desse talent que a gente vai falar aqui, já trabalhou em Banco Inter, outras grandes empresas, e com certeza é uma pessoa que vai falar com a gente com propriedade. Então, primeiro de tudo, Wesley, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Eu quem agradeço. E aí eu vou querer conversar com você sobre o trabalho que você faz nessa questão da gestão de talentos na Agile. Daqui a pouco você me fala com mais detalhes sobre isso, mas eu já começo com uma pergunta provocativa. As empresas, não apenas o varejo, mas todas que você trabalha, essas empresas hoje realmente se preocupam com pessoas? Ou é só discurso bonitinho na hora da convenção da firma? E eu tô falando firma desse jeito para brincar, porque na convenção tudo é muito bonitinho. No dia a dia, as pessoas hoje cuidam da gestão de talentos? Olha, eu não posso me responsabilizar pelas outras empresas. Eu responsabilizo pela minha gestão. Eu, como gestor de pessoas, eu realmente priorizo que as pessoas elas sejam desenvolvidas dentro das organizações. Independente se é na área de talent acquisition, se é na área de diversidade, se é na área de treinamento e desenvolvimento, se é na gestão de pessoas em si dentro da organização, trabalhar com os líderes, top-down, enfim, é importante, enquanto gestor de pessoas, garantir que o conhecimento ele tenha consciência. Porque, para mim, conhecimento sem consciência é como um corpo sem alma. As pessoas precisam ter consciência do que elas estão fazendo. Isso envolve gestão de feedback, para mim, mais voltado para o feed forward, ou seja, você não voltar para trás. Você, sim, ter a consciência do que você está fazendo, do desenvolvimento que você quer praticar para o seu time, para a empresa como um todo, conectado com todos os OKRs, enfim, mas é você olhar para o futuro. Como você traz o seu futuro para o seu presente. Ou então, seja, não mim, é cortar a história que ele não tem, é cortar. Não é simplesmente fingir que nada aconteceu no passado. É você reconhecer. Mas é um olhar de reconhecimento do passado com vistas ao futuro, é isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer. Então, como gestor de pessoas, é isso que eu priorizo. Eu gostei da tua resposta e eu anotei aqui enquanto você falava, mas eu vou insistir. Tá bom. E as empresas fazem isso mesmo? Porque você trabalha numa empresa que presta consultoria, por exemplo, para o varejo. A gente já vai chegar e delimitar um pouco mais o assunto para o varejo. E eu vou insistir nessa pergunta, eu entendi perfeitamente o que você falou. Ou seja, não é só pegar a gestão de pessoas e achar que é contratar, botar lá dentro, fazer um feedbackzinho para dar... Eu entendi perfeitamente, mas eu preciso de um complemento aqui, até para o nosso público. As empresas hoje fazem isso realmente ou é papinho da boca para fora na convenção? Eu acredito que algumas empresas realmente fazem isso, algumas empresas que eu sigo no mercado e que eu conheço as pessoas que são responsáveis ali por gestão de pessoas. E sim, essas empresas, elas praticam na essência a gestão de pessoas. Todo esse combo que eu trouxe aqui, mais um planejamento, mais um acompanhamento do plano de desenvolvimento individual das pessoas, um trabalho com gestão de pessoas, com desenvolvimento da liderança, cursos específicos. Então, sim, existem empresas que se preocupam com isso. E eu fico muito feliz, porque quanto mais as empresas se preocupam com essas metodologias, com essa aproximação, com o acompanhamento, o desenvolvimento dos líderes, porque é justamente a liderança, para mim, é o que traduz a cultura da empresa. Então, se você tem uma liderança forte, você é reflexo de uma cultura forte que vai desenvolver pessoas que realmente têm
a competência e as habilidades para entregar aquilo que é esperado. Então, sim, eu venho acompanhando empresas que praticam isso, e eu me apoio nessas empresas, a gente troca muito aí networking para que a gente consiga refletir mais ações em empresas que ainda não praticam. Então vamos começar a falar desse talent management que você trabalha. Essa gestão toda de talentos, quais hoje são os principais desafios? Eu anotei já alguns aqui, eu vou trazer um primeiro para você me contar. Conflito de gerações. Sim. Então hoje, por exemplo, não apenas no varejo, como eu disse, daqui a pouquinho a gente especifica um pouco mais para o varejo, mas quando a gente fala, por exemplo, de toda essa realidade que você citou, poxa, preciso investir em pessoas para que a minha empresa tenha um resultado interessante, que é aquilo que fala, cultura, liderança, pessoas, resultado. Exatamente. Né? Equipe, resultado. Esse conflito de gerações hoje é um desafio realmente para as corporações? Estão se preparando para isso? Você concorda com geração mimimi? Não, é um termo pejorativo. O que você pensa a respeito hoje desse conflito de gerações que a gente encontra no mercado de trabalho, obviamente na perspectiva corporativa dentro das empresas, né? Gestão mesmo de pessoas lá dentro das empresas? Eu acredito que, se bem trabalhado, é um sucesso esse mix de gerações dentro das organizações. Porque você tem profissionais que trazem novidades em tecnologia, de acessibilidade, você tem pessoas que têm que vão compartilhar mentoria, que vão compartilhar experiências devido à maturidade profissional. Então, se bem gerenciado isso dentro das organizações, eu acredito que isso envolve uma diversidade de gerações que vai ajudar a aumentar a criatividade, que ajuda a aumentar a produtividade, mas isso tem que ser muito bem gerenciado. Então, eu acredito que, independente da geração, tem que ser feito um trabalho baseado nos comportamentos das pessoas que você vai trabalhar. Então, se você vai dividir uma squad de atividades, você entender quem tem um perfil planejador, com um perfil executor, com um perfil comunicador, com um perfil analítico, e aí você montar grupos de trabalhos que, sim, existe um mix entre as gerações, mas também existe um mix entre os perfis comportamentais dessas pessoas, que vai te trazer muita criatividade, que vai te trazer muita entrega, que vai te trazer pensamentos ali que pode sair à frente dos concorrentes, enfim. Então, para mim, eu vejo como positivo. Não acredito que tem geração mimimi, etc. Eu acredito que todas as gerações têm uma importância dentro da organização. Por isso, o RH, ou People Management, seja lá qual for a nomenclatura das empresas, precisam atuar de perto com os líderes, ajudar a extrair o melhor dessas habilidades, dessas competências das gerações para que elas juntas te tragam resultado. Mas se comenta muito hoje, por isso que eu citei essa geração mimimi, que eu sou contra esse termo, né? Você conhece um pouquinho do meu trabalho, eu sou contra. Sim, claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, reclama-se muito hoje da mentalidade dessa geração. Né? Como se também a geração mais velha tivesse a mentalidade perfeita, Exato. né? Mas vamos falar da geração dos mais jovens. Não vou falar nem de Z, nem de X, Millennial. Só quero dizer, vamos chamar de mais jovens, porque eu não quero ser pejorativo e nem colocar agora ainda uma faixa etária. É uma geração mais nova, vamos colocar pessoas aí, só para ilustrar, que a gente está falando de 18 a 25, então quero colocar mais... Eles vêm com uma mentalidade diferente mesmo, uma mentalidade difícil de trabalhar, que requer desafio. E qual é essa mentalidade? Essa mentalidade é baseado numa ansiedade de crescimento profissional, porque assim, hoje você vê profissionais com 25, 28 anos que já lideram startups, né? Quando você olha no histórico de outras gerações, talvez não tiveram as mesmas oportunidades. Então, sim, eu entendo que essa geração de 18 a 25 anos é uma geração muito ansiosa para conseguir as coisas muito rápido, muito conectada com tecnologia, com a internet, se apoiam muito nisso. Porém, esquecem desse lado humano, esquecem de outras habilidades que não tiveram oportunidade de aprender. Por isso é importante o mix. Mas sim, essa mentalidade ela é muito ansiosa para conquistar o mundo, mas sem saber o que realmente existe nesse mundo. E será que não é aí que acaba acontecendo, vamos chamar assim, esses tons pejorativos, né? Com certeza. Tanto dos mais novos para os mais velhos, dos mais velhos para os mais novos. Uma resistência. Porque assim, as pessoas acham nessa geração atual, e é isso que eu não gosto de chamar de mimimi, mas
é uma característica que acho que a gente precisa pontuar, que assim, a geração mais jovem acha que a velocidade das coisas, tal qual acontece na rede social, ela Exatamente. é igual no mundo corporativo. Eu entrei numa empresa com 22 anos, com 25 eu sou vice-presidente, 26 eu sou CEO, 27 eu sou sócio, tô bilionário, vou investir em Bitcoin e ficar trilionário e vai dar tudo certo até os 30. Exato. E não vai acontecer isso necessariamente, né? Ou se acontecer, Exato. acontece pouco. São pessoas que geralmente não têm muita paciência, né? Eu percebo isso. Mas eu entrei na empresa e já estou aqui há 4 meses. Eu É exatamente isso. preciso saber dos meus próximos passos, né? Hoje eu acho até estranho, assim, quando eu entrevisto uma pessoa de 18 a 25 anos que ela tem mais de 2 anos numa empresa. É muito engraçado isso, porque quando eu entrevistava, quando eu realmente, né, fazia um processo seletivo, que eu entrevistava uma pessoa que tinha 8, 10 anos de empresa, eu achava um máximo, eu falava, nossa, que incrível, a pessoa teve uma jornada. Hoje não, hoje eu acho até estranho quando eu entrevisto uma pessoa que tem mais de 3 anos numa empresa. E normalmente tem quantos anos de empresa? Quanto tempo? Anos, né? Normalmente, eu tô falando em maioria, não sei se você pegou isso como dado, mas pelo que você lembra de cabeça, 6 meses, 3 meses, 1 ano? Se for em tecnologia, as pessoas têm uma média de 1 ano. É mesmo? Em tecnologia, sim. É muito dinâmico o segmento. Sempre tem tecnologias novas, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, realmente tem um tempo menor, assim, de 1 ano a 1 ano e meio no máximo. Agora, quando você olha para o segmento do luxo, que eu trabalhei, já existe mais uma estabilidade, porque são poucas empresas no segmento do luxo aqui no Brasil. Então, essas pessoas geralmente já passaram pelas mesmas empresas e elas estacionam em um lugar e procuram crescer dentro daquela empresa. Então, existe uma média ali de 3 a 6, 7 anos na mesma empresa, no segmento de luxo. Agora, quando você olha para o varejo, que não é um varejo de luxo, que são marcas premiums, ou até mesmo lojas de departamento, também existe uma rotatividade tão grande como em tecnologia. Você trabalhou, quando você falou no luxo, você trabalhou na Louis Vuitton. Na Louis Vuitton, Grupo LVMH. Sem ser no mercado de luxo, você trabalhou no Banco Inter. Banco Inter e a Agile Thought, que é uma empresa que presta serviço tanto para banco, tanto para indústrias do segmento varejista também. Sem problema, mas eu só estou querendo dizer que você tem 2 experiências bem diferentes. Pensando em Banco Inter e Louis Vuitton, já que você trouxe essa questão do nicho do luxo. Porque, veja, eu comecei a entrevista falando para você assim, olha, as empresas estão preocupadas, até porque eu gosto muito de fazer isso nas entrevistas, o pessoal entender nosso raciocínio. Então a gente começou assim, as empresas estão preocupadas realmente em investir em pessoas? Você falou, olha, estão realmente preocupadas, talvez algumas empresas olhando muito para o feedback, ou seja, o que aconteceu, mas é legal olhar para frente. A gente fez essa primeira parte. Na segunda parte eu fui lá e te perguntei sobre o conflito de gerações. Você falou, acontece e isso precisa ser bem trabalhado, mas é uma coisa importante de acontecer. E aí você me traz agora essa questão de que essas pessoas de determinados nichos já vêm com mentalidades diferentes, mas você trouxe a questão da ansiedade como um grande ponto. Sim. Quando você vai para um banco e para o mercado de luxo, o que você encontrou de diferença entre um banco, que é uma empresa mais dura, vamos chamar assim, o mercado do luxo, que não é tão duro assim e é um pouquinho mais solto, mais leve, com pessoas que têm dinheiro. Uma pessoa que vai comprar dentro do mercado de luxo um blazer vai pagar um valor que não é um valor de mercado do varejo. Então, como é que você sentiu essa diferença na ansiedade que você citou, no conflito de gerações que você citou, em olhar mais para o futuro entre um banco e uma empresa de luxo? Olha, o que difere entre esses 2 mundos são habilidades específicas para lidar com um e com o outro. No segmento de luxo, a gente está falando de um segmento que exige um atendimento personalizado. O que difere uma Louis Vuitton, de uma Gucci, uma Chanel, todas elas existem produtos incríveis, mas o que vai diferenciar é um atendimento personalizado, é um atendimento que exige conhecimentos culturais, conhecimentos artísticos. Você faz um storytelling para que você consiga atingir o seu cliente. Você tem que fazer uma análise do seu cliente comportamental, de como ele está se sentindo naquele momento, e você criar oportunidades para que você consiga vender não apenas um produto, você vende uma história de mais de 100 anos, você vende um sonho para muitas pessoas que estão iniciando como cliente do segmento de luxo. Então, realmente tem que ser muito personalizado.
Quando a gente vai para a tecnologia, para uma fintech, né, como o Banco Inter, como a empresa que eu estou hoje, a gente tem que pensar na habilidade técnica dessas pessoas, porque geralmente é uma venda mais técnica. Falando do Banco Inter, a gente está falando de uma venda que existe conhecimento em política, existe um conhecimento na economia, existe um conhecimento sobre a tecnologia, sobre moedas, sobre uma série de coisas. Então, é um conhecimento muito específico também, porém técnico. Ambas exigem, habilidades de comunicação, de vendas, mas tem um conhecimento específico. Ou seja, então, o que difere, na verdade, é só o conhecimento específico. Mas do ponto de vista do que a gente está conversando aqui sobre gestão de pessoas, as coisas funcionam mais ou menos da mesma forma. Quando a gente fala de gestão de pessoas, eu acredito que a receita em ambos os segmentos, ela é a mesma receita, mas o que vai diferenciar é quando a gente trabalha o Fixed Mindset para o Growth Mindset. O que eu quero dizer? Quando a gente explicar um por um para o pessoal de casa entender. Exato. Quando a gente fala de mindset fixo no segmento do varejo, de luxo, a gente está falando de muitas pessoas começam, infelizmente, usam esse discurso que começaram no varejo porque não tinham muitas opções. Era o meu primeiro emprego. Não tinha o que fazer, fui trabalhar em shopping. Mas se essas pessoas perceberem que há um mundo de possibilidades no varejo, que você pode criar, fazer incríveis projetos, que você pode ter um legado como líder dentro do varejo, você pode fazer a diferença e mudar essa história. Eu trabalhei com pessoas que iniciaram assim porque não tinha o que fazer, foi para o varejo e hoje são líderes renomados no mercado. Então, você trabalhar esse mindset fixo que é limitado, o varejo, eu acho que é o maior desafio dentro do varejo de moda, dentro do varejo de luxo, é você desmistificar isso e mostrar para as pessoas que existem muitas possibilidades. Você pode trabalhar dentro de uma área de staff, você pode trabalhar dentro de uma área, por exemplo, mais artística, de vitrine, de merchandising. Você não é só vender que exige uma série de coisas, né? Eu entendi o que você disse, né? Porque assim, parece que a venda é só você estar ali à disposição, tirar pedido e o que você está dizendo é que hoje um profissional de varejo que trabalha com vendas, por exemplo, tem skills muito mais completas do que necessariamente a venda em si. É isso que você está querendo dizer. Exatamente, isso que eu quero dizer. E você pode atingir, você pode realmente crescer dentro desse segmento. Quando você olha para o varejo de tecnologia, também existe o mindset fixo, e você, como RH, como pessoas, você tem que desenvolver, ajudar os líderes a desenvolver para um mindset de crescimento. O que isso quer dizer? É você desenvolver habilidades técnicas, então você fazer um upskilling daquilo que você já está exercendo, ou você fazer, por exemplo, não só adicionar novas tecnologias dentro do seu portfólio, mas você aprender novas tecnologias e fazer uma mudança daquela que você trabalha para uma outra tecnologia. Existem muitas possibilidades dentro da tecnologia e que você pode criar como uma gestão de pessoas. E se você fosse, seja no pessoal de tecnologia, e foi daquela primeira pergunta que eu te fiz de banco e mercado de luxo e tinha diferença, mas assim, hoje se você fosse dizer 3 principais características para contratar alguém, claro, seja um analista, seja coordenador, seja supervisor, gerente, diretor, eu não estou ainda especificando o nível, a não ser que você queira dizer que nos diferentes níveis você quer citar alguma coisa, mas quais principais características hoje? 3, se você quiser 2, mas enfim, 1, 2 ou 3 características você diz, olha, hoje o que eu procuro mais em pessoas, num geral, independente do nível hierárquico, é? Bom, no geral, eu busco profissionais que realmente tenha um conhecimento do negócio, não necessariamente experiência, mas ela tenha uma curiosidade, um conhecimento, mesmo que teórico, porque sim, a gente pode moldar, como se fosse uma argila, a gente consegue realmente fazer ali com que as coisas aconteçam. Então, que ela tenha um interesse, que ela tenha um conhecimento, mesmo que teórico, e a gente consiga desenvolver essa pessoa, que ela seja curiosa, que ela demonstre todo esse entusiasmo para trabalhar com aquilo que ela está se propondo. 2, que a pessoa, que ela demonstre, que ela indique, ser aberta a feedbacks ou feedforwards, que ela realmente esteja disponível a isso. Porque é muito difícil quando você
trabalham com as pessoas que sejam resistentes. As pessoas, você vai dar um direcionamento, e em tecnologia existe muito isso. As pessoas se acham autossuficientes porque passaram pela escola X, Y e Z. Para mim, não importa aonde essas pessoas passaram, se foi na faculdade de linha, de ponta, eu acredito muito no que elas aprenderam, independente de qual a marca, o logo da universidade ou de onde elas passaram. Eu acredito muito na entrega que as pessoas tiveram. Então, para mim é muito importante que elas estejam abertas a continuar se desenvolvendo, a receber esse direcionamento para continuar crescendo. E 3, eu acredito muito, muito mesmo, que as pessoas elas precisam ter uma habilidade de comunicação. Independente se é uma comunicação oral, verbal, escrita, mas que ela tenha uma habilidade para se comunicar, para que a gente consiga acessar essas pessoas. Então, eu acredito que, falando de comportamento, se as pessoas apresentam essas 3 habilidades, essas 3 capacidades, a gente consegue desenvolver, porque ela vai estar aberta, ela consegue se comunicar de alguma maneira, é uma pessoa que a gente vai conseguir direcionar, ela tem a curiosidade, tem o conhecimento, e eu vou dar a oportunidade para que ela cresça. Posso citar uns assuntos polêmicos? Claro. Recentemente, acho que há 2 ou 3 meses, um meme viralizou de uma menina que foi demitida, ela gravou a demissão dela e a empresa alegou que não tinha fit cultural. Isso virou febre aí de as pessoas comentando. Esse fit cultural, nesse caso específico, foi que estavam querendo que ela trabalhasse mais para não ganhar exatamente o que foi proposto. Acho que você deve se lembrar dessa história. Eu não quero me lembrar dessa história especificamente, até porque já passou, mas eu estou recuperando para fazer a pergunta no seguinte sentido. Como é que tem que funcionar esse alinhamento na hora da contratação? De assim, olha, a nossa empresa vai exigir de você X, vai exigir Y. Nós temos essa cultura implantada. Você vai trabalhar assim, vai trabalhar assado. E claro, se a pessoa quer ou não quer fazer, é uma prerrogativa dela. Isso tem acontecido, isso é importante. Como é que você vê essa questão, Wesley? Olha, puxando o gancho das 3 características que eu trouxe agora, são características que, para mim, enquanto Talent Acquisition, eu trabalho muito com os líderes, que é a gente fazer um alinhamento que não envolva vieses inconscientes no momento de contratação. A partir do momento que a gente atua com os vieses inconscientes, o que eu quero dizer? Se o líder está realmente aberto para identificar se as pessoas elas apresentam essas 3 características que eu trouxe, isso está totalmente conectado com vieses inconscientes, porque se durante o processo seletivo eu estou avaliando as habilidades e as competências da pessoa, independente de qual escola que ela passou, independente de qual universidade, de qual país que ela morou, estou focado nas habilidades e competências daquela pessoa, eu estou tirando de cena todos os vieses inconscientes, porque eu estou focando realmente naquilo que a pessoa está trazendo para mim ali. É claro que hoje fala-se muito de hard e soft skills. Eu não gosto muito dessa divisão. Para mim é muito importante trabalhar em conjunto. Como que a gente está dentro de uma organização, a gente precisa entregar um resultado e a gente separa 2 skills. Para mim não faz muito sentido. Então a gente tem que potencializar os 2 em conjuntos, hard e soft skills. Então, falando de hard e soft skills, falando de vieses inconscientes, para mim é uma receita inicial básica para que a gente tenha um recrutamento totalmente enviesado, totalmente... Sem o viés, você quer dizer, Desculpa, sem viés, totalmente assertivo, focado nas competências e habilidades das pessoas, e que a gente consiga extrair o melhor do que a pessoa tem para a organização, para aquela posição. E porque assim, o que eu vejo muito dos líderes nossa, estudou na mesma universidade que a minha. Nossa, já sei, já funciona. Passou por tudo que eu passei. Né? A pessoa vai lá, já que estudou na mesma universidade que eu, pode trazer. É um viés de grupo, é um viés... existe muito o viés da aparência no varejo de moda, no varejo de luxo. Então, a pessoa tem um viés de aparência que eu acredito que é para o luxo, não necessariamente na Louis Vuitton, mas em outras marcas. Sim, como exemplo. Como exemplo, a pessoa já está dentro. Mas e a habilidade, e as competências, e a característica da pessoa? Às vezes acontece isso, o Daniel Kahneman fala muito disso, das heurísticas, dos ruídos e vieses, etc. Aliás, indicação, quem quiser, rápido e devagar, do Daniel Kahneman, fala muito sobre essas heurísticas e os vieses e ruídos que acontecem, inclusive,
em processo seletivo. É um livro excelente. Logo no primeiro e segundo capítulo, ele já cita alguns exemplos de contratação de pessoas. Daniel Kahneman nos deixou recentemente, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Então, assim, é uma pessoa, assim, uma referência muito grande. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, indo para a segunda polêmica, com base no que você respondeu, tem hoje toda uma história de trabalhar muito pela empresa, trabalhar pouco, tem que trabalhar menos horas, tem que trabalhar mais horas. A minha vida não pode ser dedicada só à empresa. Ao mesmo tempo, quem não faz isso não tem, às vezes, o mesmo sucesso. Como é que você enxerga hoje esse mercado de contratação na hora que você coloca uma pessoa lá e fala, você vai trabalhar 10 horas, 12 horas. Aqui a empresa, assim, a pessoa já dá um passo para trás. Isso tem acontecido ou é mito? Tem acontecido. Por isso que é importante, nesse processo, né, você garantir a questão dos vieses inconscientes, você garantir um processo totalmente inclusivo, um processo respeitoso, você valorizar a experiência da pessoa candidata durante o processo. Então, o processo seletivo, ele começa antes. Ele começa na sua divulgação, ele começa no seu alinhamento, garantir que a job description ela esteja focada nas habilidades sem vieses inconscientes, garantir que a sua publicação esteja na mesma linha de raciocínio e garantir que o processo seletivo, as entrevistas, que os líderes estejam preparados para fazer essas entrevistas sem vieses inconscientes, e aí a gente parte para um processo que garanta toda a qualidade, toda a experiência positiva, com feedbacks. Eu costumo liderar muito próximo com o meu time, em cada etapa do processo seletivo, que a gente consiga dar um retorno para a pessoa candidata, para que ela se independente sinta... se ela vai ficar ou não. Exato, porque no futuro eu posso precisar dessa pessoa, essa pessoa pode vir trabalhar no grupo, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que ela tenha um retorno constante durante o processo, porque a gente está mexendo com a vida dessa pessoa, a gente está mexendo com expectativa, com uma série de coisas. Contratamos, existe um onboarding, então é muito importante que esse onboarding também ele seja muito bem feito, muito bem amarrado em todas as pontas, que a gente garanta toda essa questão cultural, claro que é desde o processo seletivo, mas que a pessoa seja embarcada nisso. E aí sim começa a jornada da pessoa dentro da empresa. Eu costumo falar que para a gente avaliar a jornada da pessoa da empresa são dos 6 primeiros meses, né? Então, existe os 3 primeiros meses de adaptação e mais 3 meses que gera esse ciclo de 6 meses da jornada da pessoa no início da entrada da pessoa na empresa. Da empresa, exatamente. Então, é muito importante a gente mensurar mês a mês, com uma cadência junto com os líderes para que essas coisas aconteçam. Então, para mim é isso, para você garantir que tenha sucesso, para você garantir que você não só fez um processo maravilhoso, você precisa ter um onboarding muito bem feito, muito bem planejado, independente da área, do nível, para que as coisas realmente aconteçam. Eu ainda tenho, no mínimo, aqui mais umas 10 perguntas e eu não tô brincando para fazer. A gente tem questão de diversidade, questão de inclusão, como é que trabalha nessa empresa. Eu sei que você lida muito com isso, mas nosso tempo desse bloco terminou. Quero já estender o convite para você voltar aqui. Já conversei com a BMC News para a gente ter um conteúdo, talvez um programa em breve aí, somente de gestão de pessoas, porque os conteúdos são muito grandes. A gente conseguiu fazer aqui uma introdução. O papo foi excelente. Eu tenho certeza que ficou com um gostinho de a gente precisa mais. Então agradeço muito a sua presença e já te digo, vamos marcar uma data para você voltar e a gente continuar esse papo. Bem sim, vai ser um prazer, gente. Muito obrigado. Wesley Lima, Head de Talent Management da Agile Thought, que é uma empresa que obviamente faz aí essa gestão desses talentos. Obrigado pela sua presença. Em um minutinho o Varejista está de volta com o próximo bloco. Até daqui a pouco, BMC News, informação que gera valor. Voltamos com O Varejista e agora a gente vai para um assunto muito interessante. Veja, no primeiro bloco falamos de pessoas, aprofundamos o assunto pessoas. E agora, justamente para fazer esses contrapontos e trazer cada vez mais conteúdo relevante para você, a gente vai falar sobre uma empresa, Marketing for You, que traz, por exemplo, ideias de automação dentro do varejo. Sabe aquelas lojas que, vou perguntar para ele, não tem nenhum funcionário e você acha que às vezes é só uma inteligência artificial? Será que é só essa inteligência? O que tem por trás disso? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não vai? Eu vou trazer polêmica e ele vai aguentar as respostas, disse ele. Vamos lá, eu trouxe aqui Eduardo Córdova, que é fundador e CEO da Marketing for You, certo? Isso aí, Rodrigo. Vamos ter um papo bem profundo, com certeza vai despertar
muito interesse em todos os ouvintes. E eu já vou começar com a polêmica. Antes de falar do negócio, do modelo, etc., eu vou começar com a pergunta. Primeiro, só bem rapidinho por ir pro raciocínio. Na sua loja tem funcionário, sim ou não? Não, uma loja 100% autônoma. O cliente mesmo faz suas compras. 100% autônomo. Portanto, na tua loja, a inteligência artificial substitui o ser humano. Isso é real ou não é bem assim? Não é 100% assim, né? As mercadorias precisam chegar lá sempre através de uma pessoa que leva. Tem a logística, que é um fator muito importante dentro da jornada das lojas. Mas muita coisa é feita com inteligência artificial. Você consegue, então, agora me explicar, por exemplo, assim, porque quando a gente tem um modelo de negócio, e pelo que eu entendo, no seu caso, funciona em condomínios comerciais, residenciais, são lojas menores no que diz respeito ao tamanho, né? Pelo que eu entendi. Por que sem funcionário? E qual é a ideia? Você pegou uma tendência lá fora, eu vejo muito isso nos Estados Unidos há muito tempo, isso não é uma coisa de 2, 3 anos, muito mais tempo. O que você pegou de tendência lá, como é que você trouxe, como é que você imaginou esse modelo? Ele nasceu, ele é uma evolução das vending machines. Todo mundo conhece vending machine, que tem em aeroporto, em vending machine, né? Máquina de venda. Ele é uma evolução da vending machine. Então, você praticamente tem a mesma proposta de uma vending machine. O cliente simplesmente não precisa ter um funcionário para fazer suas compras. E isso faz muito sentido para lojas menores. Porque se for uma loja que fatura muito, 200, 300, 500 mil, ela tem uma margem, que o varejo, né, vamos simplificar o varejo, ele é faturamento, margem, despesa. Isso define o resultado dele. Mas eu só volto uma coisa para o público. Quando você fala dessas máquinas, eu entendo bem, mas só para deixar claro. É aquelas máquinas que a gente vai lá, por exemplo, tem uma bebida, tem um salgado, tem um doce, eu vou lá, deposito ou no modelo ficha ou no modelo dinheiro direto, seja o que for, eu vou lá, deposito, desce meu produto, eu vou lá e pego. Quando você fala que é uma evolução, você transformou uma máquina dessa num espaço maior com mais SKUs, mais produtos. Isso, porque não tinha essa tecnologia. A máquina vending machine tem 100 anos. Então não é uma coisa nova no Brasil nem no mundo, né? Tem 100 anos e ela nasceu quando não existiam outras tecnologias que tivessem um custo menor para implementar e uma jornada mais facilitada para o consumo. Então não é uma experiência legal, né? A gente acha que é um caça-níquel. Você coloca ali dinheiro, ela custa caro. Tem gente até hoje que acha isso. Que é caça-níquel, não cai o produto, tem aquele medo, aquela insegurança, aquela fricção de um vidro de 8 milímetros que divide os produtos, tem que fazer item por item. Então, há 100 anos atrás ela fazia sentido. Hoje, em 2024, não precisa mais daquela vending machine. Hoje nós temos tecnologias que permitem que você consiga disponibilizar esses produtos para o cliente, ele ter uma jornada de compra mais facilitada. Então, por isso que ela substitui, hoje não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os mercados autônomos têm substituído essas vending machines. Tá. E aí, quando você imaginou essa expansão, você começou onde? Você começou num residencial mesmo, como você fala, sei lá, num aeroporto, numa escola? Como é que você fez o primeiro, essa passagem, vamos chamar assim, da máquina para o teu modelo de negócio? Isso, eu tinha então umas 50 vending machines e, você já tinha essas operava máquinas? Vending machines, ela custava muito caro, estava ali na época 30 mil reais uma máquina, um faturamento muito baixo e falei, mas dentro de um condomínio, a gente consegue substituir? A gente fez uma tecnologia, fez um aplicativo que o cliente mesmo fazia a sua jornada de compra e começamos um condomínio residencial em Curitiba. E no primeiro mês, ela faturou já 5, 6 vezes mais do que aquela vending machine, então faturava naquele local uma vending machine R$ 2.300, ela já faturou praticamente R$15 mil, com custo de investimento metade daquela vending machine. Ele falou, peraí, se fatura 5, 6 vezes mais com custo de metade, isso daqui tem um potencial, se existem hoje no Brasil em torno aí de 20 mil vending machines, tem um potencial de ser uma grande empresa. Mas me fala uma coisa, a que você atribui essa diferença de faturamento? Porque as pessoas se assustam com a máquina e essa loja sua, as pessoas são mais acostumadas? É uma questão cultural ou não, é outro fator? É outro fator. O primeiro fator é o mix de produto. Uma vending machine cabe ali 64 frentes de produtos. Então você vai ter ali, sei lá, 30 produtos diferentes. Uma loja autônoma cabe em 300 produtos. Então a gente está falando em 10 vezes mais mix de produtos. A gente está falando numa experiência de compra muito melhor. A vending machine você compra item por item. Você não faz uma cesta de compras. No Mercado for You você vai lá e seleciona 5, 6 itens, faz o pagamento de uma vez só. E então, tendo somado ali a oferta de produto, um preço mais competitivo, uma jornada mais facilitada, e aí você pega uma vending machine e você não consegue vender bebida alcoólica, porque às vezes uma criança pode ter acesso. Pode ir lá e pegar. Então você já tem uma limitação disso. Uma vending machine, você não pode colocar um saco de farinha, um saco de feijão, ela tem ali, cabe lata, cabe em produtos pequenos. Tem muitas limitações. Muitas limitações, tanto em variedade quanto em mix, e aí o custo disso. Legal, então volta para o que você estava contando. Aí você trocou uma vending machine que te dava ali um faturamento de
2,5 Isso. para uma loja autônoma que Isso. começou um faturamento de 15 mil lá em Isso. Curitiba. Primeiro mês. Primeiro mês. Isso. Conta a sua Então- sequência e hoje ele deve ter 495 lojas. Conta como é que tá esse envolvimento. Então, perfeito. A gente começou dia 12 de fevereiro de 2020. Então, pô, a Tá. primeira loja foi um sucesso. Um mês antes da pandemia. E aí que eu vou entrar no porquê que a gente cresceu tão rápido. A gente começou dia 12 de fevereiro, primeira loja, o faturamento, ele falou, cara, isso aqui... E eu sempre procurei, eu empreendo há 17 anos, eu sempre procurei um negócio que tivesse muito potencial de escala. Então, depois, um papo de outra conversa, eu fundei mais de 40 empresas aí nos últimos 17 anos, procurando essa oportunidade. Falei, aqui tem oportunidade. A gente fez um plano de expansão de chegar a 500 lojas no Brasil. Aí veio a pandemia e mudou completamente a dinâmica da nossa empresa. Começou a ter síndico do Brasil inteiro pedindo para ter um mercado autônomo, os moradores pedindo, e aí a gente lançou 2, 3 meses depois o modelo de franquias. Com as franquias, hoje já são 2.127 lojas em funcionamento. Eu falando 400 e pouco, ele mete 2.100. Ele bateu 500 em 2020, o primeiro ano a gente bateu... Você já bateu o quê? Pelo modelo franquia? Misto, era híbrido, a gente tinha umas 250 próprias e 250 franqueadas em 2020, fechamos o ano. Tá, mas volta só pra gente acompanhar um raciocínio. Fevereiro de 2020, primeira. Isso. Até o final de 2020, 500 lojas. Pela pandemia, assim, foi incrível a demanda que a gente Tem recebeu. gente em casa com a máquina de calcular. Se você quiser falar, você fala. Quanto custa para botar uma dessa de pé? Essa foi outra vantagem do nosso modelo. A gente conseguiu reduzir muito o investimento e monta uma loja com 30 mil reais. 30 mil reais? 30 mil reais você de monta uma quantos metros loja. quadrados? Desse espaço 2x2, são ali duas... A loja básica são 2 gôndolas, 2 geladeiras, um congelador e um freezer de sorvete. E esse modelo funciona em condomínios. Em condomínios residenciais. Então a gente atuou pela pandemia 2020, 2021, 2022, exclusivamente em condomínios residenciais. 2023, a gente voltou a crescer em condomínios comerciais. Então até 2022 praticamente era só condomínios residenciais. E aí, e até 2022, só em 2020 você já atingiu 500 unidades. 500 lojas. Aí 21, 22 você chegou... Até 22 a gente chegou já próximo de 1.800 lojas. E você agora está com 2.000 e... 2.100 Tanto porque agora a gente foca muito mais ainda em lojas maiores, em prédios maiores. Então naquele momento, pela pandemia, a gente, por uma questão até de propósito, a gente estava abrindo muita loja em condomínio pequeno, que não viabilizava financeiramente, economicamente, mas pelo apelo da pandemia para conseguir atender o nosso cliente. Direto ao ponto, o futuro do varejo é a automação de todos os processos ou isso é um modelo de negócio específico que você tem? Perfeito, é um modelo, essa pergunta é muito importante. A pessoa fala, será que o futuro a gente não vai no mercado? Isso... Tem que ficar muito claro que o varejo, ele cresce no Brasil e no mundo nas duas extremidades. Ele cresce no atacarejo, então aqueles momentos de compra que o cliente vai fazer um ticket médio de 300, 400, 500 reais, vai fazer aquela compra do mês, ele vai no atacarejo, então ele dedica ali uma tarde do mês dele para fazer uma compra de reabastecimento e ele cresce na extremidade, que é o varejo de proximidade, que é quando ele vai fazer compras mais recorrentes, mais frequentes. Faltou tal produto, ou fiquei com vontade de tal coisa. Ele vai até uma loja de conveniência, até um mercado desse de bairro, ou até um mercado dentro do seu condomínio. Então, tem espaço e tem crescido. Quem tem ficado no meio tem tido muita dificuldade. Esses antigos supermercados têm fechado. Mas, ao mesmo tempo, esses antigos supermercados, você tem uma onda, não sei se você pode falar sobre isso, mas você tem uma onda inevitável de falar na cidade de São Paulo do OXXO, né? Porque, assim, começou com 1, 2, só no bairro onde eu moro, assim, num intervalo ali, por favor, eu não fiz conta tão precisa, mas não é de mais de 10, 12 quarteirões, 3. É bom entender o porquê disso até. E aí você fala assim, meu Deus do céu, e loja física, loja física, Isso. loja física, loja física. E muito maior do que um 2x2. Isso. Com poucos funcionários, dá para perceber um modelo de poucos funcionários, perfeito. Mas assim, tem loja bem maior do que essa. Tem umas lojas menores, mas assim, loja física eu nem sei, eu nem imagino já quantas mil lojas. São 500 lojas. A OXXO tem no México 20 mil lojas. Então, no México 20 são mil. 20 mil, aqui são 500. Aqui que você diz São Paulo. São Paulo. 500 lojas, mas... Em 2 anos. É absurdo. E a loja física, a que você atribui então, isso? é importante entender a estratégia. Isso é uma coisa que eu acredito que é para quem é telespectador, está nos assistindo, entender que por trás de qualquer estratégia existe um modelo do negócio. Qualquer empresa ela tem um modelo do negócio e uma proposta de valor muito clara. Então, como eu falei, está crescendo o varejo em 2 pontas, 2 extremidades. Uma é o atacarejo, que a proposta de valor é preço.
Então você não tem todas as marcas, uma variedade pequena de serviços, muito menos colaboradores do supermercado. Quando você fala um atacarejo, um açaí atacadista. Açaí é o modelo, hoje 55% do varejo já é, a venda já está no atacarejo. O que eu digo que perdeu identidade é o supermercado. A OXXO é a conveniência, é o mercado de proximidade, que é o qual o Marketshop também pertence. Então, tem essas duas extremidades tendo muito sucesso. O atacarejo para compras cestas maiores, com um ticket alto, mas uma margem que o atacarejo trabalha menor, mas ele tem uma variedade menor de SKU, não tem 10 marcas de um produto, são poucas marcas, são poucos serviços, e aí ele tem uma margem pequena, individual em cada produto, mas um volume de venda muito grande. E outra similaridade que a gente vai entrar agora são as lojas de conveniência, na qual se enquadra, por exemplo, a OXXO. Como que é o modelo da OXXO? Por que ela tem... As pessoas olham, por que a OXXO abre 4 em cada esquina? Porque o modelo dela consiste nessa estratégia de saturação, de conseguir ganho de eficiência na logística. Então, se ela tiver uma loja só nesse bairro, ela não consegue eficiência logística. Agora, quando ela tem 4, 5, 10, 20 lojas, ela consegue que o próprio caminhão que vai abastecer uma, abasteça todas. E no México, por exemplo, tem um custo de logística de 3,5%, enquanto que o Walmart tem 5%. Porque ela tem tanta saturação, então se ela para montar o modelo de negócio dela, só tem sucesso se ela tiver saturação de volume de venda. Então por isso que ela precisa montar. Eu não acredito muito no modelo do OXXO, até eles estão testando, né? É uma joint venture da Raízen com a FEMSA. Mas eles ainda estão se espelhando no que deu certo no México há 20 anos atrás, num Brasil que tem uma realidade diferente. O Brasil não tem tanto esse volume de pessoas que caminham na rua, que fazem toda a sua jornada de diária a pé, as pessoas usam mais carro, então ele não tem estacionamento, ele tem um custo aqui operacional, que são lojas ali com 2, 3 funcionários, que está tendo um furto muito grande de clientes, ele não está conseguindo controlar a questão de inventário. Ele tem hoje a proximidade dos mercados autônomos, que estão já 10 mil lojas dentro do Econominos, o Marketshop tem 2.100, mas o mercado como um todo, contando nossos concorrentes, já soma 10 mil lojas, que concorrem diretamente com a OXXO, e a pessoa, às vezes, por segurança, não quer sair do seu apartamento para fazer suas compras. Então, eu acredito que a OXXO, em 5 anos, quando chegar o momento de colher frutos, de buscar os resultados, ela vai ter dificuldade de que a conta feche na última linha. Mas aí, você sabe que eu faço uma pergunta quando você fala do OXXO, eu entendi perfeitamente o que você falou, eu quero acrescentar. Eu sempre fico pensando assim, quando você abre exponencialmente lojas assim, né, nesse espiral maluco de 3, 4 lojas dentro de um bairro, no intervalo aí de 10, 12 quarteirões, 14, alguma coisa assim, essa diferença logística de 5 para 3,5 que você falou, ou seja, esse espólio aí de 1,5 aproximadamente, né? Eles comprando com o Walmart, que é um grande varejista. Não, né? sem problema, é apenas um efeito numérico. Esse espólio que a gente está falando, ele compensa essa operação ficar de pé com tantos aluguéis e tantas operações que vão ser pagas, porque, claro, é conta, e essa conta não se faz no computador aqui, né? É uma conta muito mais complexa. Porque, claro, você economiza na logística, perfeito o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo você gasta muito mais nas outras pontas. É isso que você diz que não fecha a conta, na sua concepção, claro? Claro, na minha visão, estratégia ela depende também de você criar o hábito. A coisa, para mim, mais difícil é você criar o hábito no consumidor. Isso é algo que tem que investir muito recurso. Uber investiu, iFood investiu, não é fácil criar hábito. Então, colocando várias lojas, ela começa a criar o hábito, e isso para mim favorece muito o Market for You, que é o hábito do cliente poder fazer menos compras menores. Ele não precisa mais comprar aquela cesta de R$500 no atacarejo, porque ele sabe, se faltar um produto, eu pego na OXXO, eu pego no Market for You, eu tenho isso ao meu alcance, aonde eu moro. Então, tenta criar esse hábito de novas gerações, não precisam mais, e nem tem espaço mais de apartamentos pequenos de fazer compras grandes. Então, ela cria o hábito, e como que ela fecha a conta? Com o custo logístico. Ela tem que trabalhar com uma margem menor para poder fazer com que o cliente não tenha uma percepção de preço tão alta na hora que ele for comprar um produto e que ele fale, vale a pena ir até o atacarejo, não, eu vou comprar isso aqui perto. E no México essa conta fechou, e é claro, o varejo é isso, ele é faturamento, margem e despesa. Então ele, com certeza, a gente está falando de duas gigantes, tem dentro do BP deles como que é a margem que eles precisam trabalhar para que essa conta feche. Eu não acredito que isso feche, porque a gente tem outros fatores que não existiam há 20 anos atrás, que é o delivery. Muitos clientes hoje compram pelo delivery dos próprios supermercados ou do iFood, ou dos marketplaces da vida. Temos um mercado autônomo hoje que tem 10 mil em 4 anos, nos próximos 5 anos vai chegar a 50 mil lojas. Já fatura 1 bi o segmento, vai faturar então com certeza algo aí em torno de 10 bi nos próximos anos, que concorrem diretamente com esse momento de compra do cliente. Então, eu tenho uma escolha. Eu vou comprar aqui no meu condomínio, eu vou sair e pegar numa OXXO.
Mas aí entra um fator segurança, não apenas do cliente, vamos chamar do consumidor, eu quero dizer, na rua, mas também quando você está dentro de um condomínio, você minimiza a questão do furto do inventário, por exemplo? Perfeito, minimiza muito. Você tem ali um cliente cadastrado, que é isso que fez com que as lojas autônomas na rua não dessem certo. Você não tem um cliente cadastrado. Você não tem como, né? Não tem como cadastrar o cliente, quem passa na rua não vai entrar. entrar. Agora, dentro do condomínio, você tem o cliente cadastrado. Se o cliente pegar um produto e esquecer de pagar, você consegue identificar ele através do síndico, falar com ele quem que é esse morador, chega lá, pô, esqueceu de pagar. Você tem como controlar essa relação com o consumidor muito diferente numa loja na rua. E esse você acha, a segurança, seja da pessoa estar na rua e ter medo de ser assaltada, sei lá, alguma coisa do tipo, e essa segurança também do inventário, esses são os grandes diferenciais que tornam o seu modelo de negócio, de novo, tá? Na sua concepção como empresário, melhor do que o modelo de negócio, por exemplo, de um OXXO? E o aluguel? A OXXO, ela pegou o mercado imobiliário de São Paulo e ela levou todos os preços de aluguéis. Uma OXXO paga em média uns 10 mil reais de aluguel. Eu tenho custo zero de aluguel, porque eu estou dentro do condomínio, eu pago uma comissão em cima do faturamento, porque eu estou propondo para o condomínio uma facilidade para os seus moradores. Por exemplo, uma academia dentro do condomínio, ele não precisa ganhar dinheiro em cima disso, porque um aluguel de R$1.000 num condomínio com 500 apartamentos vai representar muito pouco, R$2 cada morador, isso não vai fazer sentido para o condomínio, ele quer levar essa comodidade para os seus moradores. Hoje prédios já saem com espaço para o mercado e esse é um diferencial para a venda desses apartamentos já na planta, ter um mercado nesse condomínio. Então eu não tenho custo fixo de um funcionário direto, ou seja, ó, que são 3 funcionários, são 10 mil reais, 10 mil lugares, são 20 mil reais. Esses custos fazem, e o custo de investimento, também uma loja muito mais slim, né, dentro de um condomínio. Então, o que o condomínio te paga, fica à vontade para beber água, todo mundo gosta da caneca da BMC, sabe que as pessoas vêm aqui e depois me falam, quero levar uma caneca dessa, essa caneca é especial, um dia eu conto como você consegue com Paula Moraes, apresentadora do canal. Mas voltando aqui, o que eu quero dizer assim, quando a gente pensa nessa história que você mencionou do modelo, essa pessoa que vai até lá e faz a compra, ela acaba não fazendo a compra no atacarejo? Ela faz a compra no atacarejo. E por que ela vai no seu e paga mais? Porque ela faz a compra no atacarejo, a compra de reabastecimento, uma compra mensal, e às vezes, putz, se enganou na quantidade, faltou um azeite de oliva, faltou papel higiênico. E aí é mais uma compra de reposição. Faltou do que ele comprou no atacarejo. Uma compra de reposição e uma compra também de indulgência, uma compra de conveniência. Tô com vontade de comer um picolé. Tem cliente que compra de madrugada, 2 da manhã, tô sem sono, desço ali, pega um chocolate. Vou fazer um churrasco, recebi uma visita na minha casa, vou pegar um vinho, vou pegar uma cerveja, é uma compra de oportunidade. Putz, eu tô precisando, Entendi. Eu vou descer ali e vou comprar, mas eu continuo comprando no atacarejo. Claro que isso vai variar muito de condomínio para condomínio com um prédio, 2 prédios, 3 prédios, 4 prédios, vai variar muito. Mas quanto que você tem hoje pensando assim em percentual? Porque quando a gente fala de custo de ocupação, a gente pensa, por exemplo, numa franquia que está entrando num shopping. Você vai pegar o CTO lá e você vai olhar. Isso aqui é aluguel, isso aqui é luva. Enfim, você compõe uma porcentagem que você pode até gastar para sua loja parar de pé. Hoje, qual a porcentagem que você deixa nos condomínios? Hoje é 5% que a gente faz de repasse para o condomínio. Então, em média, nosso faturamento hoje é 15 mil reais em São Paulo. 750 reais o condomínio ganha. Que isso aí custeia a energia elétrica do condomínio, não é para o condomínio fazer uma receita, para o condomínio, vai ser muito pequeno, para pegar um condomínio com 200 apartamentos. Então, está falando em R$3 por apartamento, que é uma receita, e a proposta de valor nossa muito clara, desde o início, é a comodidade que a gente leva para esses moradores. Porque você bota o serviço lá dentro sem o condomínio gastar. Pagar isso, perfeito. Esse é o ponto. Esse é o nosso diferencial. E foi aí que você encontrou esse grande modelo para você? E, através da tecnologia, que nós temos uma compra autônoma do lado do cliente, mas uma operação inteira automatizada para o franqueado. Que esse é a grande diferença do nosso negócio. Me fala dessa operação. Como a gente falou no começo, inteligência artificial é inevitável. Quem não usa inteligência artificial está preocupado, mas a gente vai tirar emprego de quem não usa a inteligência artificial. Então, parece simples, né? Parece que é levar produtos e colocar dentro de uma gôndola do supermercado, mas tem uma operação inteira por trás disso. Qual produto colocar em cada condomínio? Hoje são 2.100 lojas, e raramente você vai encontrar uma loja com o mesmo mix da outra, porque os públicos são diferentes e o mix de produto vai sendo ajustado de acordo com... Pelo Maiá? Isso, de acordo com o consumo daquela loja e de acordo com as vendas das lojas vizinhas daquela. Por isso a escala é tão importante. Então, ou seja, eu abro uma loja aqui, eu vou pegar como influência, como referência as 10 lojas mais próximas.
para quê? Para mix de produto, quantidade de SKU de cada... De cada unidade? Quantidade de unidade de cada SKU e precificação de acordo com o varejo daquela região. Então, tem uma ferramenta que levanta a precificação de todo o Brasil, do varejo. Eu consigo estar próximo ao mercado daquela região mais perto. Então, ou seja, eu tenho precificação que usa inteligência artificial, eu tenho promoções para o cliente. Não adianta uma pessoa vegetariana receber uma promoção de carne. Não adianta uma pessoa, que Deus o livre, né? Uma criança receber uma promoção de cerveja. Eu preciso de uma inteligência artificial. Entender o perfil de consumo. Imagina, a gente tem hoje mais de 20 milhões de transações. Não tem como um humano analisar cada uma dessas transações. Não tem como. É impossível. Agora, a inteligência artificial ela veio para destravar dados. Então você tem que ter dado. Só falar, eu quero botar inteligência artificial na minha empresa. Eu falo, você tem dados? Não. Então esquece. Inteligência artificial é alimentada como um carro, é alimentado por combustível, inteligência artificial é alimentada por dados. Como toda a jornada do nosso cliente é dentro do aplicativo, nós temos hoje então 20 milhões de transações, temos 1 milhão de usuários cadastrados no aplicativo e através dessas transações a gente consegue entender o perfil de consumo de cada cliente para oferecer a promoção certa para ele, o mix ideal para cada loja para automatizar, oferecer o produto certo para aquele cliente. Não tem como o varejo vender aquilo que não existe. O varejo não produz nada. O varejo, hoje, ele é uma etapa da cadeia da indústria de chegar até o cliente final. E promocionar, precificar, tudo isso acontece com inteligência artificial. Mas você tem uma matriz que coordena tudo isso com pessoas. Você tem um administrativo aqui em São Paulo e em Curitiba? Temos nas duas cidades, temos em Curitiba e temos em São Paulo. Tá, e hoje você tem quantos funcionários? Hoje são 220 colaboradores. 220 colaboradores para cuidar de quantas? 2.000? Hoje 2.100 lojas. E além dos 220 colaboradores, tem 400 franqueados, cada um tem mais ali 1 ou 2 pessoas. Então é um time de 1.000 pessoas diretamente hoje envolvidas para que essas 2.000 lojas possam funcionar de forma consistente e com qualidade. Quais são os seus planos para o futuro? Pensando nessa perspectiva, atacarejo de um lado, conveniência do outro, modelos de conveniência, como você citou bem. Tem um modelo que você acredita, obviamente, que é o modelo que você pratica na sua empresa. Um outro modelo, você citou aqui, por exemplo, o Oxxo, que não tem como não citar por conta de tudo que está fazendo. Mas o que você enxerga para o futuro nesse sentido? Porque, visto que você trouxe uma novidade, vamos chamar assim, ou não necessariamente uma novidade, que você pegou uma tendência que já funciona fora, mas você veio aqui aplicar, sem dúvida. Pelo pouco que eu já conversei com você, eu já imagino que você já está imaginando 2025, 26, 27, 28. Você não está parado em 24 esperando o faturamento cair. Eu imagino que você já está pensando nisso. Isso. O que você está pensando para o futuro? Eu acho que a grande referência hoje, para quem está nos ouvindo, do mundo é a China. Então, quer falar em qualquer tendência, tem que ir para a China. Eu tenho ido para a China e lá hoje, nosso modelo tem 200 mil unidades hoje na China já rodando no mercado autônomo. Então, isso onde que existe isso? E começou antes que o Brasil? É um país, é a China. Começou em 2016. Então, não tem como imaginar um futuro que todos os condomínios, empresas não tenham uma operação no mercado autônomo. Então, essa é a nossa primeira meta principal. Em tese, você colocar 100% dos condomínios, claro, a gente está falando junto com seus concorrentes, a gente está falando de segmento, Isso. 100% dos condomínios vão ter uma loja lá dentro. Essa é a minha, assim, certeza, que em 5 anos, 100% dos condomínios vão ter uma loja autônoma. Pelo menos os novos, né? Vamos chamar assim. Os que têm mais 100 apartamentos. São 50 mil condomínios hoje com mais 100 apartamentos no Brasil. Você acha que para funcionar tem que ter... Para funcionar, que eu digo, dentro do modelo, claro. Hoje, com certeza, com tecnologia evoluindo, com redução de custos, a gente vai conseguir atender talvez ali com 60, 70 apartamentos. Mas hoje a gente mira esses 50 mil condomínios que tem mais de 100 apartamentos hoje no Brasil já em funcionamento, mais os 1.000 novos que crescem todos, que sobem todos os anos e 300 mil empresas com mais de 100 colaboradores. Então, primeira meta nossa é estar presente, levar comodidade. A gente fala, né? Cada transação para nós é uma oportunidade de a gente cumprir o nosso propósito e levar mais tempo para as pessoas. Fiquei curioso numa coisa agora. E um prédio antigo, por exemplo? Eu moro num bairro, aliás, todos os bairros de São Paulo. Tem os prédios novos, como você falou bem, subindo. O meu bairro está abrindo metrô, então tem um monte de prédio novo surgindo. Mas, e os prédios antigos? Você consegue uma adaptação? Porque eles não foram desenhados para ter um espaço de uma loja autônoma. Não foram desenhados nem para uma academia. Às vezes não tem uma quadra, a depender do prédio. Você pega um bairro aqui em São Paulo, para situar para vocês, Higienópolis, por exemplo, tem uma quantidade enorme ali de prédios, assim, de muitos e muitos anos. Vocês conseguem fazer a adaptação? Esse é o nosso discurso comercial. A gente não adapta o prédio para o mercado, a gente adaptou o mercado para o prédio e hoje 99% dos nossos prédios não tinham espaço. Muitas vezes o síndico ainda fala, não tem espaço aqui. A gente vai lá e a gente coloca os nossos equipamentos na garagem, coloca no spa, o primeiro inclusive foi no spa, em qualquer parede que tenha disponível, um corredor dentro do condomínio, a gente trava os equipamentos, em vez de travar toda a sala, a gente trava os equipamentos, a gente desenvolveu uma tecnologia própria que consegue travar
cada equipamento, então a gente consegue, e hoje a maioria dos prédios são esses casos. Ou seja, você é um empreendedor que já buscou solução para essa pergunta, porque assim, Foi a primeira. ó, seu prédio antigo dá, seu prédio novo dá também, ou seja, você consegue resolver isso. Esse é o nosso trabalho, é conseguir achar uma forma, a gente fala, não deixa de visitar, a gente tem um time especializado que vai encontrar um lugar no seu condomínio que leve essa solução para os seus moradores. Eduardo Córdova, sócio e fundador e CEO, né, da Market for You. Quero agradecer muito a sua presença, um papo que passou voando aqui. Quem quer entender o modelo de negócio, assim, relativamente barato, eu quero dizer, Sim. obviamente dentro da perspectiva de se abrir uma empresa, sempre situando isso, e com um faturamento interessante, veja, faturamento de cerca de 15 mil, uma loja que custa 30, obviamente que a gente está falando de faturamento e não de margem, é uma construção interessante para você pesquisar e quem sabe ser um franqueado aí, porque tem muito espaço para crescer, né? A gente está só no começo, a gente tem certeza que é só o começo da grande jornada, a gente é uma micro franquia, então o investimento é a partir, para ser uma micro franquia, até 120 mil reais pela BF, a gente é hoje a maior micro franquia da BF e com certeza é um segmento que a gente vai ouvir falar muito ainda nos próximos anos. Perfeito, muito obrigado pela sua presença, sempre que possível é só ligar para a gente e voltar se você tiver mais números, se você já tiver ultrapassado algum tipo de meta e quiser trazer um outro negócio, estamos sempre à disposição para falar sobre tecnologia e novidades aqui, tá bom? Eu que agradeço, foi um papo incrível. Obrigado, Eduardo. Esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Semana que vem a gente volta com mais um Varejista, com um papo sempre muito interessante sobre negócios para você, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Um abraço.